sou Amanda Ulloa, sou mãe do Davi, de 10 anos, da Alice, de 7. Sou paracatuense, tenho muito orgulho disso, em poder trabalhar na minha cidade. Hoje eu sou chefe de departamento de RH na Kinross, Brasil Mineração, onde estou há 10 anos. Eu sou psicóloga de formação, me formei na PUC Minas, em Belo Horizonte. Fiz pós-graduação em Psicologia do Trabalho, na UFMG. Então eu costumo dizer que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, pela diversidade de pensamentos, e tenho cada vez mais forte em mim a importância em alinhar os meus valores pessoais ao meu trabalho para realmente gerar sentido. E além do que eu falei das minhas responsabilidades, um dos programas na qual eu sou responsável é o programa de diversidade, equidade e inclusão da Kinross. E tem muito forte essa questão da inclusão das mulheres na mineração. Trabalhar num ambiente predominantemente masculino ainda é um desafio, né? A gente entende que a cultura e percepção masculina é extremamente dominante e, historicamente, ainda há muita resistência à liderança feminina, à contratação de mulheres, e há muitos estereótipos também da nossa competência. Infelizmente, ainda há escassez de modelos, rede de apoio, então a gente vê muito pouca liderança feminina, né, em posições mais sêniores. Por que isso é importante? Porque a gente precisa de ter referência, serem mentoras também, para a gente ser exemplo e trazer mais mulheres para esse ambiente. Então, acho que ainda reflete muito essa questão da escassez feminina que a gente está conseguindo aumentar, e é nítido esse aumento que a gente consegue ver. Então, ainda há uma dificuldade em conciliar a jornada de trabalho e as responsabilidades pessoais, que não é o ideal, né? A responsabilidade pela casa, pelos filhos, enfim, pela toda a outra jornada além do trabalho, ainda é predominantemente feito pelas mulheres, é responsabilidade delas. E o que deveria ser certo mesmo era serem compartilhadas. Então, essa sobrecarga feminina ainda existe, e eu acho que ainda é um dificultador de termos mais mulheres em posições mais sêniores, em posições de liderança com maior responsabilidade. E diante disso, hoje eu tenho um time com 10 mulheres, eu tenho muito orgulho disso, porque me traz uma sensação que elas estão em um ambiente realmente seguro. Eu acredito que eu tenho uma boa escuta e a gente pode compartilhar diversos assuntos. Então, às vezes, alguns assuntos que não necessariamente elas, me incluo nesse também, teríamos coragem de falar com algum homem, a gente sente suportadas e aumenta a empatia no grupo. Então a gente consegue se suportar diariamente, né? Enquanto líder, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Então temos de várias idades, temos mães, temos não mães, mas a gente consegue entender as necessidades de cada uma. Fica mais fácil esse relacionamento para tornar o ambiente cada vez mais seguro. E alinhado a isso, entendo que a minha liderança faz parte disso. A Kinross também desenvolve alguns trabalhos para maior inclusão de mulheres no mercado de trabalho. E também é um programa que eu tenho muito orgulho em falar, que é o Programa de Qualificação de Operadoras. Há 2 anos, em 2022, na verdade, são há quase 4 anos que a gente começou, meados de 2022, nós vimos a importância de termos mais mulheres na operação. Na época, nós tínhamos 16 operadoras de equipamentos móveis e a gente fez algumas vagas afirmativas e viu-se o grande número de mulheres em busca de crescimento, de evolução na carreira, e que antes elas não vislumbravam essas oportunidades. E a gente ficou assustado quando viu que o número de mulheres que procuraram era enorme, e entendemos que poderia fazer sentido a gente ter algum trabalho além dessas vagas. Foi aí que surgiu esse programa. Inclusive, o ano passado a gente foi premiado na revista Brasil Mineral pelo Prêmio de Excelência com esse programa, que visa a formação de mulheres para serem operadoras, e após essa formação, a Kinross patrocina a CNHD, que é um requisito obrigatório para que elas sejam operadoras. Com isso, a gente aumentou em 500% o número de mulheres. Então, hoje a gente tinha 16 mulheres em 2022, agora nós estamos com uma faixa de 80 mulheres como operadoras, e isso é bem desbravador, porque antes a gente não via essa possibilidade de aumentar, de ter essas mulheres no ambiente de trabalho. A gente viu também a necessidade, não era só trazer essas mulheres, a gente precisava de retê-las, de incluí-las realmente. Então, com isso, nós vimos uma necessidade em fazer uma mentoria feminina, onde essas mulheres puderam ser ouvidas, e os supervisores, os líderes também, porque para eles também era novidade. Então, nós temos que chamar eles para o jogo, para entender como que funciona, né? Tem muitos preconceitos,
têm muitos viés inconscientes e a gente precisa trabalhar isso no dia a dia. Isso é um trabalho de formiguinha, mas é constante. Após esse trabalho de mentoria, nós vimos a necessidade de adequação dos uniformes, de aumento de banheiros, de vestiários femininos, que antes não se passava despercebido. Com isso também nós implantamos salas de amamentação. Então hoje na Kinross nós possuímos 4 salas de amamentação para as mulheres lactantes. Elas conseguem retirar o leite, armazenar de forma correta e ao final do expediente, né, levar para que elas continuem mantendo esse vínculo aí com os filhos. Implantamos o estacionamento, que tem as vagas inclusivas, são também para gestantes e lactantes. Então, nós disponibilizamos um adesivo, né, um documento que essas mulheres também tenham prioridade nos estacionamentos, porque elas às vezes até têm que sair mais cedo, ou têm que ir em casa por algum motivo. Então, durante esse período, elas também têm essa prioridade. Nos banheiros, por exemplo, coisas que parecem simples, mas que fizeram muita diferença. Tem absorventes disponibilizados para as empregadas, tem duchas higiênicas que antes isso não era pensado. E a gente, às vezes, num ambiente que já culturalmente já é masculino, a gente até acha que é normal. Mas não, a gente precisa quebrar isso, a gente precisa ver o quão importante é, além da gente trazer, a gente incluir. Nós conseguimos agora esse ano aumentar o auxílio creche para mães com filhos até 4 anos de idade, que até então eram de 2 anos, agora passou para 4 anos. Então a gente sabe da importância, né, desse apoio e dessa parceria da empresa e mulheres. E com isso a gente está trazendo cada vez um ambiente mais diverso e mais inclusivo. Bem, nós somos parceiros da FES há mais de 4 anos. Predominante o trabalho de recrutamento e seleção, de níveis executivos ou de analistas acima. Então é uma relação extremamente parceira. Então, a gente tem muitas trocas, além dos processos, para entender um pouco do mercado também, algumas ações que podem aperfeiçoar o desenvolvimento, principalmente dos nossos candidatos, quando eles vêm, a partir dos testes que são realizados, eles têm o feedback e também um acompanhamento durante um período. Então, isso enriquece muito, inclusive, os nossos processos de desenvolvimento. E a FESA realizou recentemente também uma pesquisa com mais de 590 mulheres, e uma dessas pesquisas era sobre o modelo ideal de liderança. Então é muito interessante quando a gente pensa sobre isso, porque ainda é reconhecida predominantemente associada a comportamentos masculinos. E quando a gente participa de processos, níveis altos de liderança, a gente ainda consegue ver isso, às vezes alguma postura, às vezes, né, alguma fala que parece que tem que ser masculinizada. Então nós temos que quebrar um pouco disso, né? Por que essa postura ainda mantém? Nós temos nosso jeito, somos diferentes, isso também tem que ser respeitado. Eu acredito que há mais tempo isso era mais forte, mas não digo que não exista ainda, porque eu acredito que ainda exista sim, e era muito visto às vezes alguma questão das mulheres de trazerem, né, até questões pessoais ainda era visto muito como mimimi, né, o famoso mimimi das mulheres, deve estar de TPM, então são frases extremamente sexistas que a gente não deve aceitar mais. Tenho exemplos de algumas mulheres que foram indicadas para fazer um processo de coach, por exemplo, há mais tempo isso, porque deveriam aprender a falar palavrão, deveriam bater na mesa e serem mais firmes. Isso não é correto, né, cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua forma de ser, de se colocar como líder, mas sem perder a sua essência feminina, o seu jeito, né, a sua autenticidade. Às vezes nós temos que ter cuidado com alguns termos que a gente usa, porque ainda são novos para todo mundo. Nós viemos de uma cultura machista, então a gente tem que ter esse cuidado, inclusive parar, pensar, buscar conhecer. Às vezes, se alguém fala perto de você também, você ter o cuidado de alertar essa pessoa, porque nós temos que pensar já nessas mudanças que estão acontecendo, e é real e é bom para todo mundo. Como eu disse anteriormente, como eu tenho uma equipe 100% de mulheres e essas histórias são compartilhadas, a gente consegue ver muito isso, que às vezes a gente não acha que não acontece nessas frases no dia a dia, mas ainda acontece muito, e nós temos que ter muito esse
cuidado. Nós temos um programa também na Kinross que chama Cá Entre Nós Mulheres. A gente já realizou pelo 3º ano consecutivo. Em outubro agora a gente faz o 4º ano. São para todas as mulheres da empresa. Teve em torno de 300 mulheres, se não me engano, nos últimos anos. E é um momento ali que a gente pode falar da gente, tem algumas discussões. Esse ano a gente falou exclusivamente sobre a síndrome da impostora. É um tema que às vezes muitas mulheres não conhecem o nome, mas a grande maioria já passou ou passa por essas questões que às vezes, será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não dou conta de fazer isso? Ou será que aquele homem é melhor? Eu espero uma validação masculina para que seja efetivo. Então, nós temos que ter esse cuidado, pensar o quanto somos competentes, o quanto somos capazes, mas o caminho não pode ser tão difícil quanto está sendo ainda, né? Nós temos que ter consciência disso e buscar cada vez mais diminuir esses desafios e trazer outras mulheres com a gente. Não somos só nós aí no desbravamento, mas que esse desbravamento a gente consiga puxar outras mulheres para caminhar junto com a gente, reforçando, né, aumentando a parceria. Tem muito ainda a fala que mulher é concorrente de mulher. Isso não é verdade, isso não deve existir, né? Somos parceiras e uma mulher tem que puxar a outra. Uma das ações que parece pequena, mas que tem um impacto muito grande é a adequação dos uniformes. Então, me lembro quando eu fiquei grávida em 2018, e aí o uniforme, né, tipo uma bata, ela deixava os braços presos, por exemplo. E a partir daí a gente começa, mas né, não tá legal. Às vezes, quem fez, podemos ser sinceras, às vezes o desenho foi feito por um homem que não passa por isso. Então, esses uniformes eles estão sendo em constante atualização, porque a gente entende que os corpos são diferentes. Então, dei o exemplo de grávida, né, que teve uma mudança aí na bata, mas os outros uniformes do dia a dia também. Então, exemplo simples, os 3 botões perto dos seios para não expor a mulher, a calça mais confortável, principalmente para as mulheres que ficam 10, 12 horas num caminhão dirigindo. Então, a gente adequou calças jeans também mais confortáveis para as mulheres. Então, a gente começou a fazer essas alterações que parecem pequenas, mas têm um impacto muito grande, né, de podermos estar cada vez mais à vontade, né? Sentirmos mais à vontade no ambiente de trabalho, até porque a gente passa a maior parte do nosso dia lá. Então, são algumas alterações que foram realizadas e que a gente consegue ver um impacto muito grande. Eu gosto muito de uma frase que é: propósito não é o que você faz, mas o porquê você faz. E isso tem feito mais sentido para mim nos últimos anos. Então, cada ação, cada projeto, cada programa desenvolvido, eu tenho certeza de não é simplesmente estou fazendo. Há um propósito nisso e há um motivo nisso. Hoje a gente consegue ver o quanto de mulheres estão sendo atingidas positivamente. Às vezes elas não tinham oportunidades, achavam que não tinham também oportunidades, não podiam buscar. E cada vez mais eu vejo que esse trabalho realizado aqui, e que eu me orgulho muito de poder estar à frente, é o que realmente tem feito sentido. Eu tenho certeza que deixa um legado, né, e impacta várias pessoas, não só as mulheres, mas as famílias, os amigos, quem está ao redor. Isso eu tenho certeza que reverbera para todo mundo. E pensando o que é que me faz feliz, pessoal e profissionalmente, eu acho que é poder compartilhar sempre o que eu acredito. Eu acredito que a gente sempre pode ser melhor, mostrar como ser, não só falar, mas fazer, né, botar isso na prática. E eu tenho certeza que quando eu faço isso, né, no meu trabalho, eu impacto também a minha vida pessoal. Então, assim, estar com os meus filhos e eles poderem ver isso e ter orgulho, não só da mãe que eles têm, mas da profissional e da mulher que eu sou, né? Como eu disse, eu tenho um casal, então eu tenho uma responsabilidade muito grande em criar um homem melhor e criar uma mulher melhor. Então isso realmente me faz muito feliz e eu tenho certeza que isso todo mundo vai colher frutos, né, mais para frente, eu, eles e a sociedade. E além disso, o que eu espero no futuro em relação às mulheres no meu setor? Vamos aumentar o número de mulheres, né? As mulheres hoje elas têm mais estudo que muitos homens que às vezes antes elas não podiam ter. Vamos trazer mais mulheres para a indústria, vamos aumentar o número de mulheres, mas não só aumentar, vamos fazer com que elas se sintam realmente incluídas e façam parte de todo esse
processo. Costumamos dizer que mulher é onde ela quiser. E é mesmo, onde qualquer mulher quiser, ela pode estar. Né? A gente não precisa se provar o tempo todo que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente dá conta, porque isso a gente já sabe. A gente precisa ir para a prática mesmo e fazer acontecer. E nós temos uma responsabilidade muito grande nisso também, né? Qual o impacto aí que eu vou deixar para a sociedade, o que eu vou trazer para as novas gerações. Vamos parar de competir entre as mulheres e vamos ser mais parceiras. Está sendo falado muito da Tatiana, né, a cientista. Vamos ter mais Tatianas aí, vamos ter mais Amandas, mais Lucianas, mais Julianas, todas as pessoas que a gente tem um impacto, que a gente consiga realmente mostrar o quanto somos importantes e capazes.